Boa noite, irmãos. Eu já dei boa noite? Boa noite de novo. Boa noite a todos e a todas. Quero convidá-los para junto meditarmos num capítulo, versículo do livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10. Um capítulo anterior, talvez ao capítulo mais conhecido do livro de Hebreus, né, que é o 11. Capítulo 10. Todos acharam? Nós faremos a leitura do versículo 19 ao 25. Hebreus 10, 19 e 25. Não 19 e 25, né? Do 19 ao 25. Vamos ler a palavra de Deus? E diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Até aqui. Bem, irmãos, já pararam para pensar? Não sei se todos têm problema igual eu, né? Mas vocês já pararam assim para pensar o quanto que nós somos privilegiados? Vocês já pararam para pensar o quanto que nós temos de privilégio religioso? E quando eu falo de privilégio religioso, eu estou acentuando com isso a questão de nós sermos privilegiados porque fomos resgatados do pecado por Cristo e trazidos à sua presença, aonde nenhum outro consegue acessar. E eu digo de sermos reflexivos quanto a isso, por quê? Porque, na verdade, não é sempre que nós tomamos consciência disso. Às vezes você está habituado, acostumado a vir à igreja, a participar do culto, a estar com os irmãos, e isso acaba fazendo parte da nossa rotina, a ponto de nós não percebermos os privilégios que Deus nos concedeu de chegarmos até Ele. Você observa a sociedade de uma maneira geral, ali você vai ver um grupo que exerce a sua fé, é religioso, e por outro lado, um grupo que não consegue entender e compreender as coisas destinadas à espiritualidade, as coisas destinadas a Deus. Existem grupos que não conseguem compreender o porquê do exercício da fé. Será que é importante ter fé? Será que é importante fazermos uma reflexão sobre a necessidade, a importância e o quanto que isso me alimenta? Ou será que nós apenas ligamos o botão
e vamos seguindo viagem. Já viram aqueles carros, né? Eles falam que tem, porque eu não sei nem dirigir. Mas eles falam que tem um carro assim que você liga o botão e vai. Ele vai direcionando aonde você quer, né? Acho que é o Tesla, não é um negócio assim? E ele te leva para o seu destino. Eu precisava de um desses. Daí seria perfeito. Mas enquanto isso eu tenho o Nonô, né, Nonô? Não reclama não. Nonô é uma benção, Nonô não reclama não. Nonô é bonzinho. Nonô é crente, né, Nonô? Brincadeira à parte, mas o interessante, irmãos, são questões que às vezes nós não pensamos ou nós não entendemos. O texto que nós lemos agora, ele faz uma espécie de paralelismo. O que seria um paralelismo? É você pegar uma estrutura e colocar do lado da outra para fazer uma comparação. E é exatamente isso que o texto faz. E qual é essa comparação que o texto faz? O texto pega aspectos que são destinados à religião judaica, pega alguns aspectos que são ali da tradição judaica, da participação do culto, da constituição da espiritualidade, e ele diz o seguinte: olha, tudo isso só pode ser cumprido em Cristo. Tudo isso só faz sentido se estiver em Cristo. E isso é importante para a gente, para que vocês não sejam tão imbecis quanto a uma senhora que foi perguntada, né, por que ela estava numa passeata com a bandeira de Israel. E ela disse, porque eles são cristãos como nós. Oi? Aonde? Cristão é estar em Cristo. Ponto final. Se não há Cristo, não tem como ser cristão. Essa é a lógica. Atribuir ao judeu o privilégio que foi dado somente àqueles que conhecem a Cristo é ideia colonialista. É aquela ideia de reverenciar o coloniador e achar que o coloniador é muito bom e por isso nós temos que dar reverência. Não. Cristo quebrou esse estigma. O que Cristo nos ensina é Cristo, ponto final. Não tem outro meio, não tem outro caminho. A ideia de religar é esse, é Cristo, ponto final. Rejeita Cristo, não serve. Viram que recentemente nas reportagens apareceu um pastor que, na minha opinião, enfim, que ele estava nos muros da lamentação, ou das lamentações, e estava ele pregando ao povo judeu. Primeiro que em português, para um grupo que fala hebraico e inglês. A comunicação já não existe aí, então eu não sei para quê. Mas ele achava que estava fazendo bem. E tiveram que tirar o pastor à força porque ele estava a ponto de ser agredido pelas pessoas que estavam ali em volta. O nome disso é desrespeito cultural. A gente não tem exemplo bíblico de afronta para evangelizar desse modo. Vocês já viram isso em algum lugar? Talvez ele achou que seria bem quisto, mas não foi bem assim que aconteceu. Se torna perigoso quando as coisas são feitas de maneira impensada. A gente precisa pensar no que a gente faz, em como que a gente faz. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se eu não me engano, aqui na rua de trás, ou algumas ruas aqui para trás, nós temos aqui como os nossos vizinhos, né? Algumas pessoas que são do... Não é candomblé. Como é o nome do outro? Oi? Não, é Umbanda e Kardecista. É que eu estou apontando para o lado errado. Eu sou tão... Mas vamos pegar os dois exemplos, né? Aí o pastor que vos fala aqui chega e fala assim, gente, vamos fazer uma evangelização aqui na rua, no bairro, nas proximidades. E aí a gente chega lá e eles estão tendo trabalho, atividade religiosa. Vocês acham que seria inteligente a gente chegar no ambiente onde eles estão reunidos, exercendo a fé que são deles, para evangelizar?
Temos exemplo bíblico de alguém que tenha feito isso? Até temos. Do apóstolo Paulo. Mas de uma maneira muito sábia, ele soube conduzir as pessoas. E a diferença é que ele não fez isso no momento do ritual religioso do povo grego. Ele fez isso no momento onde a cidade estava reunida discutindo sobre a polis, em outras palavras, sobre política. Ele aproveita para falar sobre Deus Criador, porque ele vê um altar e naquele altar não existia o nome do Deus, que eles não atribuíram o nome a Deus porque era um Deus desconhecido. Era um Deus que eles não conheciam o nome, mas eles conheciam muito bem a história daquele Deus. Não sei se vocês sabem, conhecem a história desse Deus desconhecido? Não? Cenas para o próximo capítulo. Alguma hora eu falo sobre esse Deus desconhecido e o porquê que eles levantaram um altar a um Deus desconhecido. É muito comum a gente ouvir falar que o levantamento daquele Deus desconhecido foi com o objetivo de cultuar a todos os outros deuses que não são mencionados. Falar isso é uma ignorância de não conhecer grego de fato, porque ali é o nome de um Deus desconhecido e o nome desconhecido ele é dado como uma ideia de substituir. Ai, gente, nossa, deu tão ruim hoje, né? Oi? Ele traz uma ideia de sujeito, né? Então ele é um substantivo. Então ele é o Deus desconhecido. Então não é para todos os deuses, é para um Deus específico, que era um Deus estrangeiro, né? Mais precisamente um Deus indiano, e um Deus que foi adorado por este povo, porque foi o Deus que trouxe uma espécie de cura diante de algo semelhante ao que nós tivemos aqui do Covid. Mas depois falamos mais sobre isso de forma mais... Eita, Jesus! Eita! Todo espírito maligno da tecnologia que não presta, sai. Então, independente de tudo isso, nós precisamos ser agradecidos. Agradecidos porque, em comparação com os outros, o Senhor nos escolheu. Há quantos que talvez você conheça que esteja perdido? Há quantos que ainda não conseguem reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Há quantos que não buscam e que não estão interessados na busca de Cristo, de Deus? Há quantas pessoas que estão muito bem do jeito que estão e não querem saber de nada? Há muitas pessoas. Mas aqui nesse caso, o autor, né, de Hebreus, eu tenho o hábito de às vezes chamar de Paulo, porque eu acho muito parecida a linguagem, mas ainda assim o texto não menciona Paulo como sendo o autor. Então o escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Primeiro que a gente tem que tomar muito cuidado com a intrepidez. Algumas pessoas veem a intrepidez como algo de eu quero, eu exijo, eu mando, eu sou o dono desse negócio. Não. A ideia de você entrar com intrepidez não é por você. O final do texto diz, mas pelo sangue de Jesus. Então não é um privilégio seu, mas é um privilégio que foi dado a você. É algo que você não conquistou, mas que foi lhe dado. E aí o texto fala o seguinte: a intrepidez de entrar no Santo do Santo. Por quê? O Santo do Santo, dentro do templo judaico, ele era um altar diminuído, ou seja, é como se houvesse um espaço aqui, nesse altar, que fosse um pouco menor. E ali, então,
Eles pegavam o sacerdote, amarravam o sacerdote, porque somente o sacerdote podia entrar, mais ninguém. Então eles amarravam o sacerdote, colocavam um sininho na corda e ficavam daqui segurando. Enquanto o sino balançava, era sinal que o sacerdote estava vivo. Por quê? Qualquer pessoa que estava em... Eu ia falar em pecado, mas em pecado quem é que não está, né? Mas quando os sacerdotes eles estavam em uma condição de receber propina para fazer as coisas de maneira errada, para fazer de qualquer jeito, quando eles não estavam usando daquilo que Deus lhe deu para fazer de maneira apropriada, eles então morriam lá dentro. E ninguém mais tinha permissão para subir e tirar o corpo. Então o que ele fazia? Parou o sininho, puxa a corda com o corpo porque o indivíduo morreu. A Érica tá olhando com a cara assustada, tô adorando isso aqui. E aí você puxa o sininho e a pessoa morreu. Quando o sino parava de tocar. Esse era o santo dos santos. Ele não era destinado a todas as pessoas. Somente o sacerdote autorizado ia lá e realizava o sacrifício para perdão de pecados. Então esse sacerdote, ele tinha essa condição para subir. Ele era ungido de Deus para poder fazer essa tarefa, mas somente ele tinha acesso. Quando o texto fala da intrepidez de entrar no Santo dos Santos, o que ele está dizendo é, hoje nós não precisamos amarrar sininhos em nós para que o outro segure a nossa guia e nos leve até o Santo dos Santos. Porque hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. O local do Santo dos Santos era local de você realizar sacrifícios para perdão de pecado. Aí tem muita gente que se escandaliza. Nossa, sacrifício? Sim, o judaísmo realizava sacrifício. E só parou por questões políticas, mas enfim. E aí então, a ideia de entrar no Santo dos Santos com intrepidez é a ideia de que não há necessidade de que alguém mais tenha que acessar a Deus por você. Ninguém precisa acessar a Deus em seu nome. Por quê? Porque você tem o acesso direto a Ele. Para pedir perdão, para buscá-lo, para orar. Não é preciso a intervenção do sacerdote. Mais do que isso, ele ainda diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele fala de um novo e vivo caminho. O que ele está fazendo, de certa maneira? Criticando, ele está escrevendo aos hebreus. Quem são os hebreus? Judeus. E ele está dizendo o seguinte, olha, a ignorância religiosa de vocês está no fato de não compreenderem que o Messias veio. E aí ele vai dizer algo que eu acho assim fenomenal, que ele vai falar assim, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra o Santo dos Santos, que era inacessível? Ele era tampado de cima a baixo com véu. É por isso que, por exemplo, muitas igrejas presbiterianas, né? Talvez você já tenha visto em outras igrejas, no final, assim, tem sempre uma cortina. Já viram? Não tem muitas igrejas que tem? Gasta até muita grana, né, para fazer uma cortina bonita de fundo, né? Mas nós, por exemplo, das igrejas presbiterianas, seja do Brasil, independente, conservadora, não temos o hábito de fazer isso para que não haja nenhuma remetência à ideia de véu. Não existe mais véu. E o véu, ele servia como algo de separação, para que as pessoas não enxergassem o que estava dentro do Santo dos Santos. Então ele não tinha acesso para entrar e nem sequer acesso para ver o que é que estava acontecendo. E hoje nós temos acesso para entrar, para sair, e aqui ele faz de novo o paralelo. Ele vai falar o seguinte, o véu é a carne de Cristo que se rasgou por nós. Percebe que o que nos dá acesso a esse local
tão consagrado por Deus aos judeus, foi nos dado de uma forma gratuita, de graça. E quando eu falo de graça, eu não estou falando de dinheiro. Quando eu falo de graça, eu estou falando que é um favor que Ele nos deu sem merecimento algum. Eu ultimamente tenho achado que talvez seja bom falar sobre o significado de graça, depois que eu encontrei um sujeito abençoado que achou que graça era fazer graça, era contar piada para que o outro ria, para que o outro risse. Eu falei, oi? Aí eu falei, mas que desgraça isso, né? Porque não faz sentido. Então a graça é isso, é o favor não merecido. Não é fazer palhaçada para que o outro ria, pelo amor de Deus. Cadê as professoras de escola bíblica? Por favor, hein? Ensine os aluninhos aí o que é graça. Final do ano eu vou tomar a tabuada da graça aqui na igreja. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Antigamente era necessário o sacerdote. Por quê? Era necessário a visão de que alguém que estivesse preparado, alguém que fosse consagrado com esse objetivo, para que ele fosse uma espécie de representante do povo a Deus. Isso se confunde muito até os dias de hoje. Porque tem gente que acha que eu, por exemplo, como pastor, sou um sacerdote desse. Eu fico extremamente triste quando pensam isso de mim. Porque não é isso. Se hoje você tem acesso para chegar a Deus, se você tem acesso para entrar no Santo dos Santos, se você tem acesso diretamente a pedir perdão pelo seu pecado, por que você tem que vir pedir para mim para que eu peça para Deus? Faz sentido para você? E ficaram alguns resquícios disso dentro da nossa cultura, né? Não, vai pregar? Ah, não, eu só vou na igreja se o pastor pregar. Se for outra pessoa, eu não gosto de ir. Ah, eu só vou na igreja se o pastor orar por mim, porque se o pastor não orar, eu não quero que qualquer outra pessoa ore por mim. Isso é mais ou menos uma atribuição que nós fazemos à ordenança de alguém, achando que ele está mais próximo de Deus. Meu filho, eu estou tão distante quanto você. E isso não é sinal de fraqueza, pastor falar que está tão longe de Deus quanto você, ou tão próximo de Deus, melhor dizendo, quanto você. Porque o acesso nos foi dado de forma igualitária. A diferença sobre mim, dentro daquilo que Deus me colocou para fazer, é que eu tive preparo teológico, tive o reconhecimento do presbitério para exercer o meu ofício. Mas isso não me torna muito mais espiritual do que vocês. Pelo contrário, isso me torna mais responsável sobre vocês. Eu não sei se já contei para vocês alguma coisa do tipo, né? Mas, sei lá, ficaram sabendo do que houve aqui durante a semana. Do assassinato, ou tentativa de assassinato, melhor dizendo, aqui né? De 2 rapazes que estavam roubando aqui em volta da igreja. Enfim, veio um cidadão, parece que é isso, né? E atirou e matou ou tentou matar os 2, e não sabe o que aconteceu posteriormente. Numa situação dessa, o pessoal quer chamar o pastor. Pastor, não, tem que ser só você para poder resolver. Eu não sei se vocês sabem, eu respondo por vocês judicialmente. Vocês sabiam disso? Não. Qualquer coisa que acontece dentro da igreja, seja no momento de culto ou não no momento de culto, mas que tenha acontecido dentro da igreja, sou eu o responsável por tudo. É eu que respondo na justiça. É eu que vou preso. Sou eu. Então a minha responsabilidade é enorme. E aí daquele que estiver pensando assim, vou aprontar alguma coisa na igreja e vou passar preso. Olha que eu estou orando por você, viu? Muito cuidado. Mas isso me torna muito mais responsável por vocês do que, de fato, muito mais santo. A gente tem que acabar com aquela visão de que o pastor é muito mais santo. Todos somos iguais.
Quando eu cheguei aqui nessa igreja, uma das coisas que eu pedi muito para vocês é o quê? Não me chama de... Porque eu tenho um nome. Qual que é o meu nome? Exato. Oi? Eu vou registrar, pastor, então, viu, Léo? Eu ouvi que veio daí, ó. Então, assim, a gente às vezes usa isso como uma espécie de reverência, né? E não é bem assim. Eu já trouxe aqui para vocês alguns problemas que nós temos, inclusive com a nomenclatura de pastor, né? O pastor de ovelhas. Mas a Bíblia fala do bom pastor. O bom pastor é Cristo. O pastor de ovelha, ele pode ser bom e pode ser ruim. Ele pode ser aquele pastor que tem o cuidado, que tem o zelo, mas no final das contas, todo o cuidado e todo o zelo que ele tem pela ovelha é para quê? Tirar a lã e depois matar a pobre coitada para vender a carne. É isso que vocês querem que eu faça? Acho que não. Então, me chama pelo meu nome. Isso não vai mostrar que você é menor do que eu, ou que não, eu aprendi que eu tenho que atribuir você a pastor, porque... Não. Para com isso, tá? Inclusive, eu digo isso, e sempre repito, na Unip, onde eu dou aula, eu não peço para os alunos me chamarem de doutor. Eu não sou médico, mas vocês sabem que doutor é quem tem doutorado, né? Que fique claro isso, tá? Eu não peço eles para me chamarem de doutor. Me chama pelo meu nome, André. O tratamento é o mesmo. Chamar de pastor não dignifique nada, né? A gente vê termos que são utilizados, por exemplo, dentro do Congresso brasileiro. Excelentíssimo. Aí a pessoa fala, excelentíssimo, eu quero a palavra. O senhor é um excelentíssimo e xinga um palavrão. Você fala, que tanto jeito para xingar o outro. Né? Ou seja, eu reconheço a sua autoridade, mas eu estou xingando você. Não existe isso. Sabe? A gente tem que ser e se tratar de maneira igualitária. O pastor não está no pódio acima dos demais. O que eu tenho de demais é responsabilidade sobre vocês, tanto espiritual quanto judicial. E aí, aproximar com sinceridade é o que está no versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, aproxima-se de Cristo somente aqueles que foram purificados por Ele. Só consegue enxergar e entender a Cristo aqueles que de fato foram limpos e purificados por Ele. É por isso que eu estava falando agora há pouco que o nosso estado espiritual é de querer o bem do outro, mas não a ponto de provocá-lo. Não a ponto de chegar no Muro das Lamentações e pregar. Não chegar dentro de um terreiro, seja de umbanda, de macumba, né, de macumba não, como é que fala? Seja de umbanda, de candomblé, né? Macumba é só um termo que é utilizado por eles, não tem nada a ver. Outra hora a gente explica isso. Mas é tão cultural, é tão cultural que fica enraizado na gente, até quando a gente fala, né? Outra coisa importante que a gente precisa considerar também é que aproximar-se de Cristo é algo pessoal e não é uma condução que você faz de insistência que leva pessoas a Cristo. Teve uma vez que eu estive numa igreja e aí o pastor pregou, uma pregação rapidinho e tal, e aí o pastor pregou, aí de repente veio o pianista, né? Aí eu chamo o Léo à frente, o Theo vem à frente, o Léo não, porque aí não vai sair nada. Eu chamo o Theo à frente, aí o Theo vem e começa com aqueles toquezinhos, né, e tal. E a pessoa começou, você que ouviu essa mensagem, receba Jesus no seu coração, aceita Jesus no seu coração. E aquilo ele começa uma segunda pregação. E eu me lembro de estar numa igreja daquela, eu já era crente, tá? E eu me lembro que ninguém levantava, aquele pastor não parava de falar. Eu falei, gente, eu vou, porque senão nós vamos ficar aqui até 11 horas da noite. Já são 10.
E o pastor não para de falar. Eu levantei e fui. Aí ele, louvado seja Deus. Eu falei, meu filho, é só você calar a boca, porque já está me irritando. Né? E às vezes é isso. A gente insiste muito com uma situação em que não há necessidade de insistência. O evangelho não é pelo muito falar. Eu digo que o evangelho é muito mais pelo muito agir. Como diria minha avó, falar até uma maritaca fala. Mas ela não está sabendo nada do que ela está falando. Ela não tem consciência do que diz. Ela só repete. A gente tem que ser consciente daquilo que a gente crê para que a gente tenha o exercício na sua plenitude. Eu sempre digo o seguinte: prática você só alcança com a teoria. Então, para que nós tenhamos prática, nós precisamos conhecer. E precisamos validar a teoria praticando. No mundo da ciência, é assim. Existe uma teoria, aquela teoria está ali. Aquela teoria, ela é construída, tem um referencial teórico, ela tem ali a discussão e os resultados daquilo, e agora a gente vai fazer o quê? Pega tudo isso e vamos embora para o laboratório. Se a reprodução der certo, a teoria está certa. Ou seja, a prática da existência daquilo que teoricamente foi construído deu certo. Verdadeiro. Agora, se eu levo dentro daquilo que eu construí como teoria e dá errado, a gente precisa ver as variáveis, porque alguma coisa pode estar errada. E a gente vai reconstruindo até tentar chegar num resultado adequado. É a prática. É a realização da prática. Então, teoria sem prática não vale nada. Você dizer que é crente e não viver uma vida de crente não faz sentido nenhum. Você dizer que é cristão, mas na sua vida cotidiana e diária você não exercer a sua comunhão com Cristo, qual é o sentido disso? Nenhum. Deu para entender? Guardemos firmes a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem é que é fiel? Quem prometeu. Quem prometeu? Cristo. Você tem dúvida que ele vai cumprir? Se você falar, pastor, de vez em quando eu tenho, misericórdia. Deu para entender? Então, Cristo, na verdade, ele nos autoriza ao exercício de ser cristão, porque ele conquistou isso por nós. Ele nos fez chegarmos a ele pela livre vontade. E aí na parte B, que é o versículo 24 e 25 daquilo que nós temos a falar, mas que vai ser bem sucinto e rápido, é o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A necessidade de sermos cristãos interligados como um corpo. A importância de estarmos juntos. E eu digo para vocês, esse não é um processo de alienação. Processo de alienação é o quê? É eu tentar fazer com que você não olhe para outro canto, que olhe apenas para minhas verdades e seja conduzidas por elas. De uma maneira onde existe uma técnica de manipulação, onde eu consigo fazer com que você não tenha mais perspectiva de mais nada, a não ser daquilo que eu falo como verdade. Estar junto, vivenciar a Cristo na sua atitude, na minha atitude, em tudo que nós fazemos, não é alienação, porque a palavra de Deus ela nos ensina a termos liberdade. E é essa liberdade que eu sempre digo, seja sempre crítico. Leia e veja tudo com a perspectiva crítica, porque a fé que está colocada em nós, ela vai nos fazer ir para o senso crítico, mas a fé ainda nos mantém. Mesmo que você não tenha resposta para tudo.
Então, nenhum pastor, nenhum evangelista é capaz de conduzir o outro de maneira persuasiva a crer em Cristo. Eu não gosto de falar aceitar a Cristo, porque Cristo não é um objeto que você joga na cara do outro e aceita, toma, é seu. Não, não é. Manter a comunhão é essencial. É essencial para que haja a manutenção da fé. E não a manutenção da alienação, como algumas pessoas acreditam, né? Vocês já viram aquele povo? Talvez vocês tenham familiares, amigos que falam isso. Nossa, você só fica socado na igreja. Ah, não. Ah, hoje é domingo, vou fazer tal coisa. Ah, não, eu vou para a igreja. Nossa, mas tudo seu é a igreja. Isso é para você ficar lá alienado. Pastor falando lá e você só ouvindo e sai a semana toda com aquele, parecendo desenho animado, né? Onde o olhinho fica aquelas coisas girando. Não, não é. Eles acham que é isso que acontece dentro da igreja. Não é. É igual eu falo para os meus alunos, né? Eu sempre digo para eles o seguinte: olha, você tem toda a liberdade de ser contrário a mim. Toda a liberdade. Você quer ver quando eu estou ensinando em sala de aula, o aluno vira e fala assim para mim: eu não concordo. Primeira coisa que eu faço, fica de pé. Quero pelo menos 3 elementos de discordância fundamentados. Aí a pessoa senta, porque não tem. Porque apenas emitir a opinião sobre uma verdade científica não tem validade. Esses dias eu tenho um aluno que é pastor, ele é pastor da igreja adventista. Aí ele virou e falou para mim assim, né, a gente estava tendo aula, ele virou e falou para mim assim: nossa, mas isso é uma doutrinação muito maior do que a minha de púlpito todo sábado. Eu olhei para a cara dele e falei: oi? Doutrinação? Falei: ó, toma cuidado. Toma cuidado porque você acabou de se expor aqui agora. Eu me expus? Falei: é. Porque você acabou de falar que essa aula ela é muito mais doutrinadora do que você no seu púlpito. Você está dizendo então que a religião ela faz isso. Ela doutrina, manipula, aliena. Ele rapidinho calou a boca, ficou quietinho. Você está tentando expor a aula, mas na verdade você está se expondo. Muito cuidado. E às vezes é isso. As nossas verdades às vezes nos levam a pensar que nós estamos sendo doutrinados, mas nós estamos conhecendo aquilo que nós cremos por meio da fé e não por meio da ciência. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Bem, somos admoestados a encorajar o outro a estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E o nosso cotidiano coletivo, atualmente, é o quê? É a igreja. É estarmos em comunhão. É estarmos juntos. E isso é muito importante. A comunhão é algo muito bom, né? Não sei se os irmãos perceberam, né? Mas eu que estou aqui da frente, estou assim, aqui quase ninguém, aqui até que tem alguém. Por quê? Porque a gente já conhece até os irmãos que estão viajando, né? Nós temos aí em torno de quantas famílias estão viajando? Umas 3, 4, por aí. A família da Rosana, família de Silvana, Voltão. E daqui uns dias tem mais indo também, né? E tudo certo. Domingos também. Então, assim, a gente sente falta, né? A gente olha para aquele miolo ali, não é? Vocês sentem falta? Ou só eu? A gente sente falta. Mas, o que nós sabemos? Aliás, por que nós sentimos falta? Sentimos falta porque eles fazem parte do corpo e não estão presentes, porque estão em viagem. Devemos orar por eles porque eles estão em viagem. Mas a gente sente a falta. Isso significa que nós estamos interligados como um corpo.
Estamos mantidos em comunhão e por isso nós estamos sempre juntos. E quando falta alguma coisa, a gente vai ali e sente, né? A Leda, o Alexandre, que também não puderam estar presentes, porque o Alexandre fez uma cirurgia e a Leda está lá acompanhando ele. Então, assim, são questões em que nós somos levados a pensar e a entender o privilégio que nós temos de fazermos parte do corpo de Cristo. É um privilégio. Então, que Deus assim nos abençoe, que Deus nos guie diante desse entendimento de podermos aí fazer a vontade do Senhor, dentro da perspectiva de que você entenda que você é um privilegiado, porque Deus te concedeu algo que Ele não dá a qualquer um. Que Deus assim nos abençoe.